Você saberia dizer o que são doenças raras? Apesar de todos os avanços da ciência e da medicina, muitos brasileiros ainda são afetados por elas. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe a doutora Juliana Mazeu, bióloga, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Como surgiu o seu interesse pelas doenças raras e o que a gente chama de doenças raras? O meu interesse pelas doenças raras começou mesmo antes da faculdade, já pela grande divulgação dos estudos com DNA e um interesse especial realmente por esses indivíduos afetados por deficiências intelectuais e malformações. Existe uma forma de quantificar as doenças raras. Em números, são aquelas que atingem até 65 pessoas numa população para cada 100 mil habitantes, correto? Correto. Mas o que caracteriza essas doenças e de que forma elas são objeto do seu estudo? Porque a senhora é especialista em biologia genética, né? Isso. As doenças raras, elas são, na sua grande maioria, doenças genéticas e algumas poucas que são doenças ainda de causa infecciosa. Dentro desse grupo das doenças genéticas, existem mais de 8.000 doenças genéticas diferentes. Algumas mais comuns, como por exemplo a síndrome de Down, que é tão comum dentro desse grupo que ela não fica fora dessa classificação de doença rara. Já nem é considerado rara. Né? Ela já nem é considerado rara. Né? Mas ainda assim, a gente tem outras doenças que as pessoas conhecem um pouco mais, como a acondroplasia, por exemplo, que é um nanismo que as pessoas conhecem mais, que está, por exemplo, dentro desse grupo das doenças raras. Qual o percentual dessas doenças que são incapacitantes? Olha, esse número não pode ser muito bem precisado, porque esse grupo de doenças raras, a gente tem desde aquelas doenças de manifestação mais tardia, muitas vezes que vão se manifestar depois dos 60, 70 anos, então a pessoa leva uma vida normal até aquele momento, e depois ela pode até ser incapacitante, até aquelas malformações congênitas em que a pessoa realmente vai ter aquela incapacidade por toda a vida. E algumas das doenças raras não são incapacitantes de maneira alguma. Elas podem trazer algumas dificuldades para o indivíduo, diferenças até na aparência do indivíduo, então o indivíduo é classificado como sendo portador de uma dessas doenças, sem que aquilo prejudique absolutamente nenhuma das suas funções. Qual a relação da biologia genética, que é a sua área de atuação, a área da qual a senhora é pesquisadora, é orientadora de tese, já publicou vários trabalhos com essas doenças raras? Algumas delas foram mais profundamente estudadas pela senhora. Sim, essas doenças, na sua grande maioria, apesar de todos os avanços da ciência, ainda tem a sua causa desconhecida. O que significa ter a causa desconhecida? Além da aflição dos pais de quererem ter um diagnóstico preciso, então muitas vezes só o diagnóstico clínico não é suficiente para a família quer uma confirmação realmente daquele diagnóstico, um exame que permita fazer essa confirmação. Para a gente ter um exame para fazer essa confirmação, a gente precisa saber muito bem qual é a causa real daquela doença, qual é a alteração no material genético daquele indivíduo que levou à manifestação daquela doença. Então, o foco dos trabalhos em genética médica, de maneira geral, é buscar, então, a causa dessas doenças genéticas para poder, então, determinar com precisão os quadros clínicos e poder orientar a família quanto a riscos, por exemplo, de uma nova gravidez, ter uma criança afetada com a mesma síndrome, por exemplo. O caso da talidomida, que ali pelos anos 50 era um analgésico, né? Salvo engano, acho que era que as mulheres grávidas tomaram, acabou fazendo que havia efeitos colaterais terríveis com o nascimento de crianças sem membros, com más formações. Não se trata de uma doença genética, né? Não é uma doença genética, ela pode simular uma doença genética. Então é uma malformação congênita que tem que ser avaliada normalmente por um médico geneticista, justamente para conseguir distinguir se é uma causa genética ou se foi, então, causada por um agente externo, como, por exemplo, a talidomida. As suas pesquisas devem ser muito requisitadas por quem deseja alcançar o diagnóstico de uma doença rara ou de origem genética, correto? Correto.
Então, como é que é o procedimento desses trabalhos seu de pesquisa? O nosso grupo especificamente, nós temos um ambulatório no Hospital Universitário aqui em Brasília. Esse ambulatório ele funciona há mais ou menos 25 anos. E nesse ambulatório, então, nós atendemos paciente com qualquer tipo de doença genética. Que pode já ser vem encaminhado para lá, né? Já vem encaminhado. Para elucidação, para averiguar. Já vem encaminhado, né, de um outro médico, seja um médico da Secretaria de Saúde, do próprio Hospital Universitário, ou até mesmo médicos particulares. Tá? Precisa ter um encaminhamento para ter uma indicação, de fato, de ser consultado por um geneticista. E lá nós temos uma equipe que é formada, então, por biólogos, médicos geneticistas e outros profissionais de apoio, né, que trabalham, então, na realização dos exames. Então, nós temos um ambulatório de genética vinculado ao laboratório que fica dentro da Faculdade de Medicina, propriamente dita. Qual o custo de um diagnóstico desse, assim, um custo per capita, em média? Os testes mais modernos que se utilizam atualmente, né, eles custam em torno de R$3.000, tá? Isso calculando uma média. Então, a gente vai ter aqueles pacientes que vão ser diagnosticados por métodos com custo um pouco menor e outros que vão precisar de testes mais caros, né? Hoje, a gente tem uma metodologia que ainda está sendo muito pouco utilizada no Brasil, que é o chamado sequenciamento de exoma, que é a ferramenta, de fato, mais poderosa, digamos assim, para se definir realmente diagnóstico e causa de doenças genéticas. Isso é usado em alguns laboratórios, principalmente laboratórios privados aqui no Brasil. Então, é um exame que está disponível, mas ele tem um custo de mais ou menos R$10.000 por paciente. Então, é um custo proibitivo para o paciente, né, particular. Para o paciente particular. Alguns convênios já cobrem esse exame, né, mas é um custo que até para o SUS arcar com esse tipo de custo realmente ainda é muito alto e não está sendo disponibilizado pelo SUS ainda. Então, nós realizamos esse teste, eventualmente, como parte de algumas pesquisas nossas. O sequenciamento, o mapeamento do genoma humano mudou, de alguma forma, o seu meio profissional, a forma de fazer diagnóstico, abriu uma janela para o que se pode esperar no futuro? Mudou completamente. Então, é possível explicar para o leigo como era antes e depois do genoma humano? Antes do sequenciamento do genoma, a gente realmente chegar numa identificação de um gene para uma doença genética era um trabalho de anos, né? 5, 10 anos, e muitas vezes você não conseguia chegar na identificação daquele gene. Por quê? Era como um livro de receita que está faltando um monte de páginas. Então, como é que você vai conseguir fazer, de fato, aquela receita se aquelas páginas estão faltando, né? E o que a gente quer descobrir dentro da receita genética do indivíduo é uma letra trocada. Então, se o livro nem está completo, como é que eu vou identificar uma única letra que possa estar trocada ali? Então, depois do sequenciamento do genoma, a gente teve esse livro, né? O nosso livro genético, ele está totalmente disponível. Se ele está disponível, agora a gente tem como checar todas essas letras da nossa receita e ver onde que potencialmente tem alguma coisa errada que estaria levando àquela doença genética. Do ponto de vista do aconselhamento genético, um casal, por exemplo, que deseja ter filhos, recorre ao aconselhamento genético, mudou alguma coisa, a possibilidade é mais eficaz esse aconselhamento, ou já existem exames que podem antecipar a possível ou provável gestação de um bebê com doença rara? O aconselhamento genético, ele melhora à medida que o diagnóstico melhora. Então, se eu consigo fazer um diagnóstico mais preciso daquela criança, né, que na maioria dos casos é o paciente que está sendo avaliado, são crianças. Eu acho que eu não me fiz claro na pergunta. O casal ainda não tem filhos. Sim. Esse casal quer fazer um aconselhamento genético para saber da possibilidade de ter uma criança que tenha, que possa ter algum problema de saúde, problema genético. Isso mudou depois do genoma ou é viável? Não, ainda não. Se o casal não tem filhos e não tem histórico de doença genética na família, o risco que é dado é um risco geral da população, que é em torno de 3%, tá? Que é um risco genético considerado um risco baixo. Tá? Mas é importante, né, as pessoas saberem que todos nós temos risco
de ter filhos com algum tipo de doença rara, né, com algum tipo de malformação. Em 2015, o Ministério da Saúde dividiu as doenças e grupos de doenças em eixos, classificou em eixos. Eixo 1, anomalias congênitas ou de manifestação tardia. Eixo 1, deficiência intelectual. Outros erros inatos do metabolismo, infecciosas e inflamatórias. Isso, de alguma forma, melhorou o atendimento das pessoas que recorrem com as doenças raras? Recorrem ao poder público para o tratamento? A proposta é excelente. Então, de fato, esses são os principais testes que a gente tem demanda dentro do ambulatório de genética, por exemplo. Foi feito um levantamento muito amplo de quais seriam os testes que deveriam ser aplicados. E, de fato, essa portaria relaciona a imensa maioria dos testes que seriam necessários para fazer esse diagnóstico. Ou seja, ele cria um atendimento mais especializado, né? Sim. No entanto, o que a gente está vendo agora é que a aplicação, de fato, disso dentro do serviço de saúde é que está sendo muito complicado. Mas não, está muito recente ainda, no 2015, né? Existe uma burocracia que aparentemente é simples, mas na prática a gente sabe que nunca é assim, para que isso seja implantado em cada um dos serviços de genética. Os serviços de genética, eles são serviços pequenos dentro do universo hospitalar, né? Então, mesmo com todo o recurso que é necessário, o aporte de recurso para um ambulatório de genética como o nosso, por exemplo, para a realização desses exames, seria da ordem de 2, 3 milhões por ano. É muito pouco. O que para a gente é muito dinheiro, quando a gente fala em milhões, a gente acha que é muito, mas dentro da necessidade do hospital é muito pouco. Então, muitas vezes, os próprios hospitais não têm o empenho necessário para buscar esse dinheiro, para ir atrás e realizar todos os trâmites necessários para a implantação dessa portaria dentro do serviço de genética. Então, hoje, fazendo um levantamento mais ou menos grosseiro, isso está sendo utilizado na prática em 3, 4 unidades no Brasil, até o momento. De um total de quantas unidades? Olha, é difícil a gente precisar, mas eu diria que deve ter pelo menos uns 50 centros que estejam, de fato, em condições de aplicar esses testes. O que é um outro problema, né? Porque não basta ter o dinheiro para fazer o teste. É preciso você ter laboratórios de apoio equipados o suficiente, com pessoal de qualidade, para que esses testes possam ser, de fato, realizados, né? Então, a gente precisa de pessoas treinadas, laboratórios de ponta, para a realização desses testes, que não são testes convencionais feitos em qualquer laboratório de diagnóstico. Quanto custa formar um profissional na área de biologia genética? O governo considera isso muito caro? Vocês recebem incentivo para pesquisar? Falta ainda a participação da iniciativa privada? Falta muito, falta muito. Hoje, a maioria dos alunos que se dedica a essa área recebe bolsas de mestrado e doutorado que são da ordem de R$2.000. A gente está falando em pagar R$2.000 para um profissional que já tem 4 anos de curso superior, né, ou às vezes ou mais, já tem mais 2 anos de mestrado, então ele já tem uma pós-graduação, e aí no final do seu doutorado ele vai estar ganhando algo em torno de R$2.500, R$3.000. É muito pouco. É muito pouco. Enquanto outros profissionais de nível superior ganham isso no salário inicial em qualquer lugar na iniciativa privada. Então, são profissionais extremamente desvalorizados e que muitos deles acabam desistindo pelo caminho por conta de situação econômica mesmo. E podem emigrar para outros países. O que aconteceu muito, a gente teve um programa aí grande do governo, né, que era o Ciências Sem Fronteiras, que incentivava, então, a capacitação de profissionais no exterior, de alunos, etc. E muitos desses alunos foram e não voltaram. Ou eles voltam, ficam aqui um tempinho, mas eles acabam indo para o exterior de novo, sem perspectiva de voltar para o Brasil. São confrontados com uma realidade em que, até mesmo voltando para cá, não poderiam colocar em prática aquilo Não pode colocar em prática. Então, muitas vezes, eles vão para lá para aprender técnicas e metodologias que não podem ser aplicadas aqui por falta de recurso, falta de equipamento, de estrutura física, muitas vezes. E olha que estamos falando aqui da Universidade de Brasília, que é um dos tops do Brasil. A gente ainda tem que considerar que tem lugares que estão em situação pior. Realmente
Nós temos conseguido alguns projetos de pesquisa nos últimos anos, alguns financiamentos pequenos, mas o serviço ainda, mesmo aqui, o serviço ainda é bem precário. Como é que é o modelo de financiamento de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo? O que poderia ser aplicado do que se tem lá aqui no Brasil? Eu vou falar um pouco mais do modelo brasileiro primeiro, porque o modelo brasileiro ele é um modelo bem engessado. Então, ele implica em você mandar um projeto absolutamente prevendo tudo o que você vai gastar. Então, se você vai comprar um copo de água, você não pode comprar um copo de suco. Não é? E muitas vezes, ao decorrer da sua pesquisa, você vai descobrir que a água não resolve, você precisa comprar suco. Né? Então, você tem que fazer previsão de algumas coisas que você não consegue, de fato, predizer 3, 4 anos antes da realização daquela pesquisa. Né? Então, toda essa burocracia, ela só vai, de fato, dificultando muito o trabalho, né? E acaba fazendo com que a gente crie projetos pequenos, modestos, né? E que não são projetos de pesquisa real. Você não consegue, de fato, ir além. Você acaba fazendo uma pesquisa que é previsível, porque é aquilo que é a demanda do projeto. Para confirmar apenas aquilo, apenas para confirmar aquilo que já se suspeitava. Você confirma aquilo, né, que você já sabe. Você não consegue ir além por conta desses projetos serem tão travados. Né? E que mudanças nesse organograma, fluxograma da pesquisa científica brasileira a senhora sugeriria? Eu acho que no Brasil a gente tem uma tendência, às vezes, a sempre estar desconfiando do outro. Né? E com os pesquisadores... Você só vai poder comprar água em vez de suco, já é baseado na desconfiança. Né? Então, com o projeto de pesquisa não é diferente, com os pesquisadores não é diferente. Então, sempre se acha que a gente vai gastar com alguma coisa que não deve, fazer alguma coisa que não precisa. Né? Então, esse tipo de consciência, eu acho que tem que haver. Então, dar um pouco mais de liberdade para o pesquisador, né? Permitir, por exemplo, facilitar os trâmites de importação de reagentes. Todo o material que a gente trabalha no laboratório é importado. Tá? São reagentes, são equipamentos que não são produzidos no Brasil. Ficam retidos na Ficam retidos na alfândega, muitas vezes a gente recebe já deteriorado, com prazo vencido, ou ele não está com prazo vencido, mas você tem que usar em uma semana, senão ele já vai vencer. Então, a gente acaba trabalhando em condições que não são ideais. E nisso a gente acaba, muitas vezes, gastando mais do que precisaria gastar, porque aquele reagente que venceu, o que você vai ter que fazer? Vai ter que comprar de novo. Só que aí o seu projeto só te permite comprar 2 copos de água, e agora você precisa de 4. E aí o que você faz? Então tudo isso acaba virando uma bola de neve que você não consegue levar muitas vezes aquele projeto adiante. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue perguntar sobre algo mais promissor aqui. Bom, o que a senhora poderia colocar como um bom exemplo dos avanços no seu setor de pesquisa aqui no Brasil, algo que possa ser visto na prática do cotidiano das pessoas? Do que nós temos feito hoje? Sim. O nosso serviço ele começou pioneiro aqui em Brasília, no sentido de que a professora Iris Ferrari era médica em Ribeirão Preto, veio para Brasília para fundar um serviço de genética aqui na região centro-oeste, porque não existia. Isso foi mais ou menos há 25 anos atrás. E esse serviço vem, desde então, engatinhando, realizando atendimento de mais de 8.000 famílias portadoras de doenças genéticas, né? Ou casais que procuram aconselhamento genético, por exemplo. Nós temos mais de 8.000 famílias atendidas, nas quais foram feitos alguns exames genéticos básicos, né? E muitos trabalhos de pesquisa. Só para a gente ter uma ideia, uma grande contribuição, né, do grupo tem sido a formação de pessoal. Então, a professora Iris tem cerca de 150 alunos formados, de mestrado e doutorado. Aqui em Brasília? Nem todos aqui em Brasília. Alguns ainda em Ribeirão Preto e outros aqui em Brasília. Eu tenho aí já quase 20 alunos formados e tem outras professoras do grupo que também atuam, então, nessa formação de pessoal capacitado, então, né, para a realização de aconselhamento genético, para a realização de exames de laboratório e que tenham, de fato, esse interesse em pesquisar, em saber mais, conhecer mais sobre as doenças genéticas.
Doutora, quando se fala em genoma, sequenciamento do genoma, mapeamento do genoma humano, descobrir como nós somos por dentro, os cromossomos, a nossa constituição toda, e a gente fatalmente é levado a pensar um pouquinho naquela coisa da ficção científica, o que vem por aí, né? O que será possível. É possível só tentar traduzir de alguma forma para nós que somos leigos, o que a gente pode esperar que venha acontecer? Algum exercício assim de pensar no futuro? Hoje, um dos focos da pesquisa genética é tratamento. Tratamento de doença genética ainda é um tabu, praticamente, porque as pessoas têm em mente essas manipulações genéticas, né? Mexe com várias coisas. Hoje existem raríssimas doenças genéticas que são de fato tratáveis, que são principalmente aquele grupo dos erros inatos do metabolismo. Então, são doenças genéticas em que o indivíduo tem uma enzima, né? Tem algo faltando que ele não produz e aí você pode repor. Um exemplo do cinema, aquele filme O Óleo de Lourenço, O Óleo de Lourenço, exatamente. Então, são doenças que de alguma maneira você consegue ter algum tipo de tratamento, que não vai significar a cura daquele indivíduo, mas que pode melhorar imensamente a qualidade de vida dele. Tá? Para as outras doenças genéticas, o que a gente tem até agora são promessas. Pesquisas com células-tronco, por exemplo, que já são muito bem sucedidas, mas que ainda precisam ser aprimoradas para que isso seja de fato aplicado para tratamento de pacientes. Onde elas estão sendo bem sucedidas? Dê um exemplo aqui para que a gente possa... Por exemplo, um tipo de doença que tem se investido bastante são as distrofias musculares, por exemplo. A distrofia de Duchenne, por exemplo, é uma doença que afeta meninos com início de manifestação por volta dos 5 anos de idade, que vai causando uma deterioração no músculo, né, até que essas crianças acabam vindo a óbito por volta dos 20 anos de idade. Então, é uma doença grave, devastante para a família, porque você tem uma criança que é normal até os 5 anos e que depois começa a ter um quadro de regressão. Essas doenças em que afetam um tecido específico, por exemplo, elas têm um potencial muito grande de serem tratadas, por exemplo, com essas células-tronco, em que você vai tentar, então, produzir algo que aquele músculo não está produzindo, né? No caso da distrofia de Duchenne, a distrofina. Então, você vai tentar fazer com que você tenha células ali no seu músculo que passem a produzir aquela proteína corretamente. Então, isso é um foco que tem sido muito importante dentro desse universo de células-tronco. E que tem grupos no Brasil trabalhando com isso há bastante tempo. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esperamos que muito volte obrigado aqui. Pelo convite. E colocamos todas as nossas esperanças na biologia genética e no avanço da ciência e que ela possa ser, a pesquisa aqui no Brasil possa ter o tratamento que merece do ponto de vista das autoridades. Muito obrigado. Muito obrigado. Cidadania conversou com a professora Juliana Mazeu sobre doenças raras. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo, baixar uma cópia dos nossos programas, acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.